uma discórdia enorme pelas redes sociais diante de uma questão que foi levantada aí. Não quero entrar nesse mérito nem nessa questão, mas eu quero falar um pouquinho sobre a importância e a influência de um pai e de uma mãe na formação do caráter de um filho. Nós vimos aqui sábado passado na mensagem que a formação do caráter de um filho vai dos 5 aos 7 anos de idade. Depois disto, ele agora só vai aperfeiçoar o caráter dele. E a Bíblia nos diz que Manassés começou a reinar com quantos anos aí? 12 anos de idade. E eu lhe pergunto, você é filho, você já teve 12 anos de idade, qual é a maturidade que uma criança tem, isso é uma criança, para governar uma nação de mais de 1 milhão de pessoas? Qual é a maturidade que uma criança de 12 anos de idade tem para suportar toda uma pressão de uma nação? As cobranças, as dificuldades que a nação está passando, que maturidade uma criança dessa idade tem? Ele não tem nenhuma. E aqui nós encontramos agora, irmãos, uma grande ou uma preocupação para aqueles que já são pais e para aqueles que são mães, para aquelas que já são mães também. E a primeira delas é a seguinte: eu espero que um dia, se Deus me dê a graça de ser um pai, que Ele me ajude, me dê sabedoria para que isso não aconteça na minha vida. Mas a omissão do papel de um pai, ela pode prejudicar o crescimento espiritual da criança, com certeza, com certeza. A gente viu aqui, nós acabamos de ler o desastre que foi a vida de Manassés, o rei de Judá. Ezequias pode ter sido um rei extraordinário, levado a nação para mais perto de Deus, mas quando ele terminou seu reinado e o seu filho assume, agora vem o reflexo da omissão de Ezequias, do seu papel de pai na vida de Manassés. E aqui é onde entra agora um personagem que a Bíblia destaca, a mãe de Manassés, chamava-se Efesibá. Se Manassés, imagine comigo, se Manassés não costumava estar junto do seu pai, aprendendo as lições de como guiar a nação para mais perto de Deus, como guiar a nação para ser uma nação justa, aonde Manassés ou com quem Manassés estava? Possivelmente estava com a sua mãe, Efesibá. E essa mulher, a mãe de Manassés, teve uma forte influência sobre a vida e o caráter deste rei, deste homem. E aqui, talvez você comece a se perguntar, como é que Manassés foi capaz de praticar tanta coisa como essa? Aonde ele aprendeu tanta coisa como essa? Sabe, irmãos, o papel da mãe, a Bíblia e o espírito de profecia destacam de uma maneira contundente, de uma maneira importante na formação do caráter dos filhos. Se o pai não assumir as suas responsabilidades como chefe do lar, como líder espiritual da casa, para educar e ensinar a sua família, os seus filhos, ajudar a sua esposa, a mãe vai ter que assumir esse papel. E se a mãe assumir esse papel, não significa que 100% vai dar errado, como deu errado aqui na vida de Manassés. Mas existe aqui uma grande preocupação, porque esta mãe, Efesibá, não tinha o temor do Senhor no coração e passou a ensinar ou deixar Manassés de acordo com as suas próprias inclinações, as suas próprias vontades, os seus próprios caprichos. Não estou aqui dizendo que as mulheres não são capazes, entendam bem, mulheres, não estou dizendo que vocês não são capazes de ensinar e de educar crianças da maneira correta. O que eu estou dizendo aqui é o exemplo bíblico de que Ezequias foi um pai omisso, enquanto deixava a responsabilidade para sua esposa, enquanto a esposa permitia que o seu filho crescesse ou desenvolvesse um caráter defeituoso, um caráter ou fosse dominado pelos seus próprios desejos. E aí agora nós vemos todo o desastre, as consequências na vida deste rei. E aqui a Bíblia nos diz que ele agora, ao invés de andar pelo caminho do seu pai, o rei Ezequias, buscar a presença do Senhor, ele agora se afasta da presença de Deus, e ele vai agora atrás de outros ídolos. E a Bíblia diz que este rei, o rei Manassés, ele comete, dentre os reis que já haviam passado, as
as piores, ou os piores pecados dentro de Israel. Aqui a Bíblia nos relata alguns deles. Ele levantou alguns altares dentro da casa do próprio Deus, dentro do próprio templo. Imagine isso. Você chega aqui dentro da igreja e de repente agora começa a ter aqui várias imagens de ídolos que nós, como cristãos e conhecedores da palavra, não cremos e não aceitamos, mas você entra na igreja e agora está aqui cheio de imagens, cheio de ídolos. Como você se sentiria? Você como um adorador. Imagine agora que o pastor Marcos, vou pegar aqui, mas de repente o pastor Marcos chega aqui, colocou o texto apenas usando para você entender a linguagem que eu estou tentando utilizar aqui, da Bíblia. Ele coloca uma imagem de escultura aqui, ou o ancião, ou o Elito, primeiro o ancião coloca uma imagem de escultura. Como você se sentiria? Indignado, talvez? Talvez você viria isso como uma afronta. E era isso que Manassés estava fazendo. Ele estava trazendo deuses estranhos para dentro da casa do próprio Deus. E se não bastasse ele trazer deuses para dentro da casa de Deus, ele agora fazia com que o povo adorasse a esses outros deuses também. Que as pessoas fossem em busca desses deuses. Manassés, então, a Bíblia nos diz que ele praticou alguns outros pecados, tais como no verso 6, queimou o seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens. E quando nós vamos para o livro de Deuteronômio, a Bíblia nos diz que esse tipo de pecado Deus abomina. Os adivinhos, os agoureiros, os médios, os feiticeiros. E tudo isso a Bíblia diz que Manassés fez para provocar a ira ao Senhor. Olha que coisa absurda. Manassés sabia o que devia ser feito, mas ele não fazia, porque ele queria simplesmente provocar a ira de Deus. Ele sabia que não se deveria adorar outros deuses. Ele sabia que a casa ou a igreja era a casa de Deus, era o templo do Senhor. Mas ele queria provocar a ira de Deus. Ele queria afrontar a Deus e dizer: Deus, eu sou maior do que você. Eu sou o rei, eu tenho mais poder. Era isso que Manassés queria dizer para Deus. E quando eu olho essa história, eu vejo Manassés entrando em um estado de loucura. Eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento havia um deus chamado Moloque. Moloque era uma espécie de deus em que as pessoas queimavam os filhos, mas não era de uma maneira assim muito simples. Aqui não tem nenhuma criança nessa manhã, mas para você entender um pouco, algumas imagens desse deus Moloque, ele ficava assentado em um determinado local, com as suas mãos estendidas, e havia por trás uma frecha, um buraco, onde ali vinha o sacerdote daquele deus, colocava algumas lenhas ali, e esse deus ele era feito de bronze em algumas localidades, e eles colocavam fogo nessa imagem, a tal ponto de que as mãos daquele Deus ficavam terrivelmente aquecidas, e aqui os pais pegavam as criancinhas recém-nascidas e colocavam sobre as mãos daquele Deus ali. Queimavam os filhos, agonizante, e eles dedicavam os filhos àquele Deus, ao Deus Moloque. E a Bíblia diz que era isto, ou foi isto, o que Manassés fez com um de seus filhos. Dedicou o seu filho a Moloque, queimou o seu filho a Moloque. Você imagina a capacidade, a loucura de um rei para provocar a ira ao Senhor Deus? Olha que coisa absurda, irmãos. Que coisa absurda. Mas sabe, quando nós olhamos para a história de Manassés e de algumas outras pessoas, a gente fica pensando assim: esse homem é louco. Não merece a salvação, tinha que ser morto. Como já se viu, pegar o seu filho e colocar nas mãos de um Deus, ali de uma estátua extremamente quente, e queimá-lo, ver o seu filho morrendo e não tirá-lo. Que homem louco é esse? Que capacidade é esta? Sabe, irmãos, quando olho para Manassés, às vezes eu fico me imaginando, porque assim como ele, eu também posso cometer os mesmos erros. Sabe por quê?
Porque perto de Deus, amados, nós somos mais parecidos com Jesus. Perto de Deus, nós somos mais parecidos com Jesus. Mas longe de Deus, nós somos mais parecidos com o diabo. E Manassés, nesse momento de loucura e rebeldia, na idolatria, na irreverência, na impiedade, ele estava longe de Deus. E não duvide que eu e você somos capazes, porque longe de Deus, somos dominados pelas nossas próprias vontades. Talvez você diga, não sou capaz. Como não somos? Somos todos da mesma maneira, somos todos pecadores, a Bíblia diz, inclinados ao pecado, rebeldes, filhos da ira, mas que graças a Deus o Senhor de Jesus Cristo nos remiu, nos purificou e tem nos lavado a cada dia. E às vezes eu fico olhando os casos que acontecem aqui nas cidades ao redor, aqui, graças a Deus, em Coronel Vivido, o tempo em que eu estou, não ouvi nenhum relato, mas quando você vai em São Paulo, nos grandes centros urbanos, é coisa mais louca que você ouve falar nos noticiários do seu dia a dia. Nós somos capazes, irmãos, de cometer esses mesmos erros, ir após outros deuses, criar ídolos para a nossa vida, cometer rebeldia contra Deus. Somos capazes. E só não cometemos pela misericórdia de Deus, que nos assiste a cada dia. Mas assim como Manassés provocou a ira ao Senhor, indo após outros ídolos, se rebelando contra a vontade de Deus, hoje, nos dias atuais também, nós encontramos os ídolos modernos, não como os de Manassés, mas encontramos os ídolos modernos hoje também. E o que é um ídolo? O que é um ídolo? Se você for no dicionário, você vai encontrar a definição de ídolo: é aquilo que você dedica a sua atenção, a maior parte do seu tempo, você dedica àquilo, e aquilo se torna um ídolo para você. E quais são os ídolos modernos que nós temos hoje? Um deles não está aqui, está ali, com a minha esposa. O celular tem sido um ídolo moderno. E quantos eu tenho visto que isso tem roubado a atenção e o tempo das pessoas? Tempo que poderia ser dedicado à oração, ao estudo da palavra, tempo que poderia ser dedicado ao serviço missionário, mas às vezes nós estamos presos a esses ídolos. Ainda bem que agora, através das redes sociais, nós podemos pregar a mensagem, né? E agora então alguns têm até desculpa em dizer, não, irmão, eu fico mais tempo no Facebook ou no WhatsApp, mas é pregando a palavra. Tudo bem, se for isso, Deus seja louvado, mas irmão, se isso está roubando o seu tempo, se isso está te afastando de Deus, cuidado com isso. Cuidado com isso. Sábado passado eu falei um pouquinho aqui para vocês também sobre o perigo que os riscos que as redes sociais oferecem, que a internet oferece por meio dos conteúdos pornográficos. Hoje tem gente que está afundado nesse tipo de coisa. Cuidado com essas coisas, irmãos, isso te leva para longe de Deus, isso destrói a tua espiritualidade, isso torna você um escravo. Tem pessoas que estão presas no adultério, tem pessoas que estão presas em músicas, tem pessoas que estão presas na moda. Tudo isso é um ídolo que as pessoas têm hoje nas suas vidas. São ídolos modernos. O pecado, na verdade, ele só muda a capa. Ele só muda a capa, mas continua sendo o mesmo. Os mesmos pecados que Manassés cometeu, eu e você somos capazes de cometer também. Que música eu estou ouvindo? Que roupa eu estou usando? Que conteúdo eu estou vendo no meu celular? Que conteúdo eu estou assistindo na minha TV? Quanto tempo eu estou dedicando para isso? A Bíblia nos diz, olha, terrível, as terríveis coisas que Manassés praticou. E talvez, será que nessa manhã eu estou falando para algum Manassés aqui? Eu pergunto isso a você porque eu faço essa pergunta a mim mesmo também.